o poderio industrial da China já faz sombra à força dos Estados Unidos. E o presidente Donald Trump promete reindustrializar o seu país agora no seu segundo mandato. Mas será que ele vai conseguir? E como os Estados Unidos perderam a preponderância industrial e agora estão perdendo a corrida tecnológica para a China? Esta e outras perguntas serão respondidas na entrevista de hoje com o professor Raoni Rajão, da Universidade Federal de Minas Gerais. Começa agora. Não perca. Professor, boa tarde. Muito prazer em receber o senhor aqui no canal Arte da Guerra, tá? A gente já estava querendo ter esse nosso bate-papo aí. Faz tempo que o senhor vai gostar muito da nossa audiência. E eu queria, se o senhor quiser fazer uma breve apresentação para o nosso público, depois a gente entra no assunto do dia. Excelente, prazer estar aqui com você, comandante, né? Meu nome é Raoni Rajão, né? Eu sou professor no Departamento de Engenharia de Produção, né? E tenho uma atuação especificamente em questões ligadas à Amazônia há muitos anos, né? Que parte da gestão ambiental e entra em geopolítica, entra nessa questão da relação entre poderio militar, questões tecnológicas, questões ambientais, né? E por conta disso, né, eu tenho acompanhado de perto, né, essas movimentações que têm acontecido no mundo, né, em particular com relação, né, à ascensão aí de novas ideologias, novas formas de ver o mundo e como é que isso impacta nesses temas aí de interesse. E é um prazer estar aqui discutindo esses temas com você. Então, eu queria saber do senhor o seguinte: dentro daquilo que a gente já andou conversando diversas vezes pelo Zap, aí, a situação dos Estados Unidos, a volta do Trump, o Trump não é novidade, né, para a gente, mas os problemas que ele está enfrentando hoje, eu acho que são tanto quanto novidade para ele, né? Para ele. Eu acho que tem uma certa diferença entre a Casa Branca que ele está encontrando agora e aquela que ele deixou aí em 2020. Então, eu queria que o senhor contextualizasse tudo isso para a gente, dentro da sua visão, aquilo que a gente já falou do Roy Cohn também. Enfim, o show é do senhor. Que isso, não, obrigado. Então, eu tive a oportunidade de ser fellow, né, research fellow, né, seja pesquisador convidado no Wilson Center em Washington D.C., né, e que é um instituto de pesquisa que é vinculado ao Congresso, né, e que de certa forma é um dos centros de pensamento, né, em questões de política externa nos Estados Unidos. E com isso eu pude acompanhar um pouco em primeira pessoa, né, esses processos, né, conversar com algumas das principais pessoas envolvidas, né. Então, assim, o que claramente está por trás, né, da ascensão do Trump na primeira vez dele ao poder e agora na volta, né, é uma frustração, né, dos americanos com os resultados das políticas, principalmente liberais, e da globalização acontecida nas últimas décadas, né, porque houve ali, né, a construção, né, principalmente a partir dos anos 80, do chamado Consenso de Washington, né, porque internamente foi consolidada uma política liberal de tarifas mais baixas, de laissez-faire, né, ou seja, de Estado mínimo, né, e do ponto de vista externo foi pensado numa política e promovido uma política de livre mercado. Então, qualquer um pode vender para os Estados Unidos pode comprar de qualquer um, e o capital pode fluir internacionalmente, né? E isso gerou uma massiva desindustrialização dos Estados Unidos, enquanto do outro lado gerou um enriquecimento, né, de um certo grupo ali, né, de profissionais mais capacitados, mais educados, principalmente em grandes cidades, aumentando, né, as diferenças, inclusive sociais, né? E aí a configuração política até então era, de um lado, você via, né, os democratas defendendo um certo nível de welfare state, e os republicanos um pouco mais agressivos na questão, né, do desmonte das políticas sociais, mas ambos concordando no consenso, né, da globalização enquanto força do crescimento dos Estados Unidos, né, e aí chega o Trump, né, e ele faz uma coisa que, de certa forma, balançou as bases, né, políticas americanas, porque ele, de fato, conseguiu se posicionar como defensor, né, do interesse do trabalhador que tinha um trabalho industrial bom e que agora está vivendo de Bolsa Família, né, nos Estados Unidos, aquele que depende da ajuda do governo, né, e ao mesmo tempo uma figura carismática, uma figura que conseguiu, né, atrair, inclusive, com essa ideia de ser um bom administrador. Né? E junto com ele, né, veio uma série de pensadores, uma série de atores defendendo valores, né, tradicionais, cristãos religiosos, né, e que não é o forte do Trump diretamente, mas que ele deu espaço para essas pessoas, né, e isso explica muito, né, o primeiro governo dele.
mas que era um governo ainda onde era um novo no ninho numa estrutura republicana. Né, ele era relativamente isolado, tanto é que os republicanos aceitaram a candidatura dele, colocando, né, o Pence, né, como vice-presidente, que é um republicano moderado, de certa forma, inclusive, fazer alguns contrapontos. E isso foi particularmente importante no momento onde, né, o Trump ele não aceitou, né, a derrota nas eleições, e aí depois a gente pode até entrar no histórico dele, né, Roy Cohn, né, um pouco todas essas influências que ajudaram a moldá-lo, né, e tanto é que o Pence ele ficou do lado, ele tomou uma posição legalista, né, e aí tanto é que você tem todo o movimento que o Trump começa de fato a conseguir liderar, que é o que ele chama de rhinos, né, que são os Republicans in name only, né, a sigla, né, que são rinocerontes, mas também a sigla para republicanos somente de nome. Né, e ele começou a atacar, inclusive jogando para fora do Congresso americano políticos republicanos tradicionais. Então, de fato, quando ele consegue voltar agora, ele volta com uma base sólida por trás dele e com um vice-presidente também alinhado com as ideias dele. Né? Tanto é que por isso que está dando para ele uma condição de trabalhar na ofensiva, né, e avançar nessas mudanças, inclusive algumas delas radicais, principalmente na política externa, de maneira muito mais intensiva do que no primeiro mandato. Então é importante entender um pouco esse contexto mais amplo também. Perfeito. Agora, eu queria saber do senhor o seguinte, né? O que a gente nota é que a imprensa, ela tenta, assim, desmerecer ou deslegitimar os anseios do eleitor do Donald Trump. Mas se a gente quiser uma democracia efetivamente, a gente tem que aceitar quem pensa de forma diferente, é uma realidade, né? Então, diante de tudo que o quadro que o senhor nos exibiu aqui, nos mostrou agora, nos explanou, né? Por que o senhor acha que tem esse ataque tão grande da imprensa contra a legitimidade do pleno, não vou nem dizer da figura de Donald Trump, não vou dizer, vamos controlar as ideias, os anseios, né, do personagem. Mas por que o senhor acha que a imprensa combate tanto? Porque, professor, para o redneck do meio oeste americano que perdeu o emprego, faz todo sentido muita coisa que o Trump fala. Ou muitas ideias do trumpismo acabam fazendo sentido. Então, de onde o senhor acha que vem todo esse antagonismo da imprensa? Pois é, eu acho que acho que vem de duas questões, né? Primeiro, porque ele aprendeu, né? E inclusive, né? Eu acho que aqui talvez abre um breve histórico, né? Da formação dele. Eu acho que pode ajudar a responder. E entra na figura do Roy Cohn, né? Que foi um dos motivos da nossa conversa aqui, que eu acho que a já ajuda a entender, inclusive, essa relação dele conflituosa com a mídia, né? Por quê? Porque, assim, basicamente, Trump ele era o filho de um empreendedor na área, né, de edificações, era rico, mas não era bilionário, era um entre muitos, né, e que ele estava ali, né, inclusive tem vários relatos desse processo, sendo processado, a empresa do pai, né, pelo Departamento de Justiça norte-americano, porque eles estavam basicamente bloqueando pessoas de cor, né, asiáticos e negros, de alugar os apartamentos que eram de propriedades do conjunto do Trump, né, e que tinha muitas evidências contra isso. Os funcionários marcavam C nas fichas das pessoas fazendo o registro, etc. Né, e eles, assim, era certo que eles seriam condenados. Né, e os advogados do Trump sugeriram, não, reconheça a derrota, né, e bola para frente. E ele conheceu o Roy Cohn, né, que é um personagem, né, muito peculiar, né, ele ficou famoso, né, sendo o procurador ali, né, que colocou na pena de morte dos Rosenbergs, né, que eram um casal de cientistas acusados de traição. Foi, na verdade, um caso único nisso, né? Soviéticos, né, supostamente teriam entregue. Exatamente, e inclusive um pouco forçando a barra, principalmente com relação à esposa, né, porque no caso do marido existiam evidências mais fortes, mas no caso da esposa não, né, enfim, ela não tinha provas dessa forma, enfim, era um tema um pouco controverso, então ele surge nesse cenário, deixaram 2 órfãos, então ele surge nesse cenário como um advogado, né, ele atua como procurador, depois como advogado, extremamente agressivo, né, e ele depois se consolida como sendo o cachorro que late mais forte em Manhattan. Né, e é com essa fama, né, que o Trump procura ele, e ele ensina, né, inclusive tem até o sobrinho do Cohn também, ele escreve sobre esse processo, 3 regras para o Trump. Ele fala, olha,
Se você for criticado, você tem que atacar com 3 vezes mais do que você recebe, né? Inclusive é algo que o Trump fala, né? Se me atacam se me dão um tiro, eu respondo com uma bazuca, né? Sempre negue, né, tudo, né? Não admita nada, né? Mesmo independente do quão claro e evidente aquilo esteja, né, para todos, né? E sempre se diga vencedor, independente se você perdeu objetivamente ou não. Que é uma tática de um advogado, uma tática, na verdade, jurídica, né? E que acaba que o Trump ele leva isso para a vida profissional e para a vida política dele. Então, para um jornalista, né, que principalmente que vai tentar, às vezes, levantar uma evidência clara de um problema claro, que tem um documento, ele vai apresentar aquilo para a administração Trump, né? E aí a resposta que o Trump tem assim, uma parte das vezes é de negar e muitas vezes de atacar até no nível pessoal os jornalistas, né? Então isso gerou já uma situação de conflituosa com a classe dos jornalistas como um todo pela forma com que ele reage, que é diferente, né, de outros políticos que vão tentar contemporizar, vão tentar enrolar, vão tentar, de certa forma, né, sair pela tangente. Ele sempre tem esse ataque mais frontal, né? Outro elemento também que eu acho que faz com que as relações sejam complexas é que existe uma contradição grande entre o que ele diz que faz e o que ele faz, né? Por exemplo, ele está ali, né, claramente defendendo os trabalhadores, né? O Trump, se for ver o discurso dele, ele se posiciona como um presidente trabalhista, né? Ele está muito mais, né, assim, Lula do que Amoedo, né, na forma com que ele fala para o eleitorado dele, né? Ele fala da importância dos empregos, que os banqueiros e a globalização tirou o emprego das pessoas, etc, etc. Né? Só que na hora H, né, e você vai ver assim, as políticas do primeiro mandato, agora o segundo estão em construção. Primeira ação foi buscar destruir o pouquinho de seguro de saúde público que o Obama construiu, né, que era o chamado Obamacare, né, que claramente é algo que é importantíssimo, principalmente para os trabalhadores mais pobres, né, porque, né, nos Estados Unidos, infelizmente, muitas pessoas morrem nas filas esperando atendimento e por falta de seguro, né, e dá grandes, né, descontos e cortes de taxas para os mais ricos e para as grandes empresas, que tiveram, inclusive, alguns estudos posteriores mostraram que tiveram um impacto pequeno na geração de emprego. Tanto é que o Trump entrega o país para o Biden ainda com uma crise de desemprego, principalmente desses empregos melhores industriais, ainda muito forte, né? A questão das tarifas, a guerra de tarifas, aí sim entra mais nas promessas de campanha do que ele faz, né? Então você tem alguns setores ali que estavam melhor com o Trump do que com o Biden, por exemplo, o setor do aço, né, que é uma indústria ineficiente nos Estados Unidos, né, relativamente a outros países, mas que acaba sendo protegida. Isso tem um certo efeito, né, mas no geral existe, né, essa contradição aí que acaba gerando toda uma crítica bastante forte. E finalmente eu acho que é uma falta de compreensão, entendeu? Acho que as pessoas tendem a subestimar simplesmente considerando como estúpido, como, né, idiota, como isso, aquilo, sem tentar entender o que está por trás, inclusive, em termos intelectuais, aquele movimento que ele está representando também. Tá. Professor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, que é uma curiosidade que eu tenho. Tem uma escritora americana chamada Barbara Walter. Ela ela é uma analista, especialista em guerras civis. Né? Então, ela já escreveu livros, deu diversas entrevistas sobre os mecanismos de uma guerra civil. E ela vem alertando já sobre a questão americana. E ontem, a MNSBC entrevistou ela justamente sobre uma possibilidade de guerra civil nos Estados Unidos. Mas eu queria saber do senhor o seguinte: o tecido social americano, o contraponto de ideias, né, e a própria situação econômica, está tão deteriorado assim que a gente tem a possibilidade de uma guerra? Como é que o senhor enxerga isso? Qual o prognóstico que o senhor faz? Eu acho que é difícil falar de prognóstico, mas eu posso um pouco dar um relato em primeira pessoa, assim, das minhas impressões sobre os Estados Unidos que eu vivi nesse quase um ano aí de 2022 para início de 2023, né? Porque é bastante recente, né? Um quadro bastante recente. Sim, então, eu fui, né, para esse instituto, né, lá em Washington, que é extremamente prestigioso, né, numa situação econômica boa, né, e aí eu fui ficar, né, e eu fui estudar onde é que eu ia colocar meus filhos em Washington.
né? Washington DC é mais ou menos como o Distrito Federal, é uma área relativamente pequena e é mais ou menos um quadrado. E aí, o que eu descobri? Né, assim, de maneira pragmática, né? Da Casa Branca para baixo, tem níveis de violência e tão grandes que nem Uber vai depois que anoitece. Para o nível de violência. E o interessante é que se você vê vai pelas ruas, são prédios, são apartamentos, não, assim, você não vê, não é como no Brasil que seria uma favela, a pessoa fica com medo de entrar numa favela, mas é uma linha, de certa forma, imaginária. Por quê? Porque dali para baixo são os aluguéis subsidiados pelo governo, é uma população principalmente negra, uma população pobre e com o tráfico de drogas tendo um papel muito importante naquela região, de briga de gangues, né? Tanto é que Washington DC, né, por conta disso, tem uns índices de homicídios bem grandes, assim, né, inclusive comparáveis com grandes capitais brasileiras, né. Aí depois você olha a parte de cima, né, e é claro, era impossível para mim morar na parte de baixo, então eu olhar para a parte de cima. Na parte de cima, você tem, cortando ao meio, você tem o lado direito, que é um lado com latinos, negros, um pouco mais misturados e jovens, né, mas que ainda, como são jovens, que ainda não têm filhos muito pequenos, as escolas são, desses jovens em ascensão, as escolas dos primeiros anos são boas, agora as escolas dos anos mais velhos, quando você vai e vê, estuda o perfil, estuda o processo, né, eu estava preocupado em colocar meu filho ali. E eu fui morar nesse canto da cidade, que é onde estão as embaixadas, né, que é menos de um quarto de Washington, e que assim, você atravessa 2, 3 ruas, o preço do aluguel cai por 1/3. Né, ele cai 2/3, ou seja, se de um lado você paga $4.000 por mês, do outro lado você paga $1.000, $1.000 e poucos. Mas por quê? Porque seu filho ali vai estudar numa escola que tem o menino fumando maconha na porta, que tem alguém traficando droga, que tem alguém envolvido com gangues, né, e isso muito próximo. Né? Então, ou seja, a diferença social, né, é realmente algo gritante, é algo que está aumentando nos Estados Unidos, né? E isso obviamente gera tensões, né? E gera a busca desesperada por soluções. Então até entendo por que as pessoas, né, buscaram uma mudança radical, porque o que aconteceu basicamente nesses últimos anos é que ambos os partidos, tanto democratas quanto republicanos, estavam convergendo no centro e basicamente fazendo as mesmas políticas, né? Assim, você não via ali grandes diferenças, né, entre, por exemplo, o que um Bush fez ou o que um Clinton fez, né? Ou seja, existiu um nível de continuidade muito grande, né, nas políticas públicas. Então, e as pessoas num processo, principalmente esse público mais pobre, num processo de empobrecimento, né, e também gerando vários ressentimentos, né, por exemplo, até mesmo dentro da população negra, eles têm uma rejeição aos estrangeiros negros, né, não é só uma questão racial, é uma questão também, né, ou então, por exemplo, o branco mais pobre, americano, perante um estrangeiro mais rico, melhor educado. Então você tem ali várias dimensões, né, de um processo de tensão crescente, né, e depois as diferenças regionais, né, por exemplo, Washington DC, ele é ainda, principalmente esse quadradinho onde eu morava e subindo ali na direção de Maryland, né, é uma bolha muito branca, apesar de ter uma população negra rica, inclusive ali, mas é uma bolha mais branca, rica, muito rica, né, e muito democrata. Você pega o carro, anda meia hora para fora disso, você começa a ver as bandeirinhas do Trump e começa a ver o pessoal dando tiro ao alvo no final de semana, porque é a diversão deles. Né, que é completamente diferente do estilo de vida ali em Washington, né? Então, assim, para mostrar como que são bolhas, mas que elas estão se tocando até por uma questão, né, espacial. Né? Então, assim, eu não acho que seja impossível, né, uma deflagração, algum tipo de tensão mais significativa, principalmente tendo em vista a forma com que o Trump, na gestão atual, está esgarçando e está tensionando os mecanismos da democracia americana de maneira muito mais intensa que nos governos anteriores. Mas, professor, eu achei interessantíssima a descrição do senhor, porque a gente começa a ver que Donald Trump não veio de Marte. Sim. É bom para o nosso público começar a perceber isso. Ele não se materializou aqui de Marte. Ele é fruto de uma série de contradições de uma sociedade, né, que tem os seus problemas. Agora, eu queria saber do senhor o seguinte. Estava vendo esses dias uma entrevista do Joe Bolton, que me chamou bastante atenção, que é uma coisa que eu sempre falei aqui no canal Arte da Guerra. Eu falo, gente, o Trump ele tem um objetivo, mas eu não sei se ele tem uma estratégia. O Bolton falou agora, e o Bolton conhece o Trump, foi secretário dele, né, no último governo,
e que o Trump não tem estratégia nenhuma. Minha pergunta se refere ao seguinte, professor, o mundo que Donald Trump está encontrando hoje é diferente daquele que ele deixou a Casa Branca. Hoje a China está muito maior, a Rússia mais agressiva, né? A OTAN numa situação bastante difícil, a União Europeia perdida no meio desse mundo novo, né? E assim, o bonde da corrida industrial, perdão, o bonde da corrida industrial está passando pelos Estados Unidos uma velocidade muito grande. Eu quero saber o seguinte do senhor. As políticas de tarifas do Trump, de protecionismo, né, de guerra comercial, de um certo abandono da Europa, né? O senhor acha que o senhor percebe, o senhor acha que ele tem futuro tudo isso daí? Na visão do senhor, tá? Assim, então, com sua experiência, com seu conhecimento, sua vivência americana, como é que o senhor vê tudo isso? Olha, eu acho que ele tem dois níveis, assim, né, e que é complexo. Eu acho que, assim, eu vejo uma coisa é o Trump, outra coisa é a base política e intelectual empurrando o Trump, né? Ele, não, por si só, não tem muito conteúdo, assim, no sentido, essa é uma boa descrição, ele não tem uma macroestratégia, ele não tem ali uma visão, né, que algo que vai além de simplesmente eu vou ganhar, os Estados Unidos vai ser great again, né, eu vou ser a principal força política do planeta, né, ele quer chegar nisso. Agora, e para isso ele entende que ele tem que ser um bom negociador, né, eu acho que essa que é uma base, né, dele, né, com relação a esses temas. Agora, essa posição, digamos, mais geopolítica mesmo, claramente não vem dele. Né, isso vem de outros atores, como o Bannon, né, que tem ligação ali com o Dugin, na Rússia, vem do próprio Vance, que já é um cara muito melhor formado, é um advogado, né, formado em uma das universidades de elite nos Estados Unidos, alguém claramente muito inteligente, né, você vê o Vance falando, você percebe ali que ele tem uma capacidade diferenciada, né, inclusive ele se projetou na carreira política com base num livro que ele fez, a autobiografia dele, né, que poucas pessoas veem isso, ou seja, ele se coloca ali como um escritor, né, e aí a partir daquilo, da sua vivência, ele consegue se posicionar como uma figura pública, né, e essas pessoas que veem esses Estados Unidos como Estados Unidos que é frágil, não somente porque fez maus negócios, não somente porque não implementou tarifas, etc., que é a visão mais do Trump, né? Mas que um Estados Unidos que está frágil porque os valores tradicionais, os valores cristãos, o valor da família, o valor, de certa forma, de um mundo que tem que também se estruturar em eixos talvez tripolares, junto com a China, e o resto do mundo não importa, ou seja, basicamente um mundo onde a democracia não é o valor principal. O valor principal é o valor do mais forte. Né? E isso é algo que não é necessariamente algo que vem ali, que o Trump estaria pensando. Ele não tem um grande esquema do mundo, pelo menos essa é a minha impressão, e essa é a impressão de pessoas com quem eu conversei e convivi, que conviveram também com o Trump. Né, que ele é um ótimo, e se vê como um grande negociador, um grande articulador, né, além dele ser uma voz que consegue comunicar com o público dele muito bem. Agora, se ele vai ter sucesso, é uma pergunta difícil, né, porque claramente ele está reestruturando os acordos do Pacto do Pacífico, do Pacto do Atlântico depois da Segunda Guerra Mundial, né, onde foi estruturado o sistema multilateral, né, cuja base era a democracia, assim, ou seja, basicamente, por que um país pequeno, né, um país, né, que não é nem os Estados Unidos, nem a União Soviética, se posicionaria do lado dos Estados Unidos, do lado do capitalismo, né, e a lógica era exatamente a defesa da democracia, a defesa da liberdade, a defesa dos direitos civis, era isso versus, né, uma União Soviética que mandava os oponentes para o Gulag. Né? Era essa superioridade moral que fazia, né, os Estados Unidos ter os ganhos, né, e ao mesmo tempo fazendo políticas agressivas nessas várias áreas, mas com discreção. Né? Agora a estratégia muda, ela passa a ser muito mais explícita. Não é que os Estados Unidos não brigava pelos interesses dele, mas ele brigava no modo sopra, ele ia lá, né, pressionava um país, mas dava uma ajuda internacional através do USAID. Né? Não, agora destrói o USAID, destrói a cooperação internacional que existe há 80 anos praticamente, né, e implementa algo, né, onde é só o porrete, não tem mais cenoura no processo. Né? E isso, de certa forma, iguala
a tática de poder da China, a tática de poder da Rússia agora com a tática de geopolítica do próprio Estados Unidos. Né? Será suficiente? Né? Será o suficiente para poder manter o mundo coeso? Ou será que vai gerar uma situação onde os países, como eles não vão ter ali, não vai ter ninguém que vai estar ali, de certa forma, defendendo a ONU, defendendo o sistema multilateral, que é a arma dos pobres, né? A democracia é a arma dos pobres, o sistema dos pobres e dos pequenos. Né? Se você é forte, você não precisa da ONU. Né? Agora, se os Estados Unidos deixa de apoiar o multilateralismo, deixa de ser o policial do mundo neutro e, de certa forma, o policial bom, e passa a ser simplesmente uma das gangues, isso obviamente muda a situação, principalmente para os países periféricos como nós. Né? Eu acho que, e aí a questão é, será que ele vai conseguir se manter sozinho ou não? Enfim, é difícil dizer o que vai acontecer. Mas aí que está, professor, agora o senhor conduziu a nossa conversa, acho que para o ponto alto e para aquilo que realmente interessa, né, para nós brasileiros. O senhor falou aí que a política, né, do carrot e do stick, né, da cenoura e do porrete, acabou a cenoura, só ficou o porrete. Brasil, como é que vai ser o Brasil nos anos Trump? Porque a gente tem que lembrar o seguinte, olha só, Donald Trump, se nada acontecer, vai até 2028. No Brasil nós temos eleições no ano que vem, que é uma grande incógnita o resultado que a gente vem por aí. Pode dar um candidato mais à direita, pode dar continuidade da centro-esquerda e por aí vai. Mas como é que o senhor vê o Brasil nessa questão toda? Tanto como os Estados Unidos olham para o Brasil, como o Brasil vai se relacionar com essa nova forma. Porque também a gente tem que lembrar uma coisa, professor, que eu lembro muito os nossos inscritos aqui. Eu falo, gente, vocês têm que olhar que Donald Trump não vai durar para sempre. O dia de amanhã pode voltar um candidato democrata aí e mudar tudo, volta tudo a ser como era antes. A gente não sabe, é muito volátil tudo isso. Mas enfim, como é que o senhor viu o Brasil nessa questão toda? Olha, quando eu estava lá em Washington, eu tive a oportunidade, até por um âmbito da minha pesquisa, de conversar com várias pessoas de alto nível na administração americana, inclusive tive algumas vezes no Pentágono. E assim, é interessante porque eles já estão vivendo a Guerra Fria, né? Essa tensão e essa, de certa forma, digamos, antagonismo perante principalmente a China, né, não é algo que é só do Trump, é algo que também no Biden era muito forte, apesar de não chegar muito para a gente aqui, né, porque era feito de meios mais discretos, mas era algo muito, muito debatido, né, e aí me perguntavam, né, assim, inclusive um alto funcionário lá, numa conversa dentro do Pentágono, me perguntou, assim, mas poxa, por que o Brasil está se aliando à China? Foi assim, de certa forma, os termos, né? Aí eu falei, não, o Brasil não está se aliando, né, à China, né? Porque na pergunta dele era a aproximação do Brasil em relação à China, né? E olha que nós estávamos naquele momento no governo Bolsonaro, né? Perante os Estados Unidos. Eu falei, não, o Brasil ele é um país que tem uma política externa pragmática, onde você tem lá digamos, uma preferência natural a relações com países ocidentais, por uma questão cultural, questão de língua, né, só que nós temos, de um lado, a China oferecendo investimentos maciços, comprando os nossos produtos, fazendo ações de ciência e tecnologia conjuntas, como, por exemplo, a série de satélites Cibers, né, que desde o início da década de 90, né, e do outro lado, os Estados Unidos não oferecendo nada. Ele não compra nada no Brasil, a não ser um aço ali, e que inclusive agora, que sempre fica nessa berlinda das tarifas internacionais. Nós temos ampla evidência que os Estados Unidos, de maneira sistemática, tem evitado que o Brasil adquira tecnologias estratégicas, no âmbito do satélite, no âmbito nuclear, etc. Né? Enfim, o Brasil precisa avançar, ele precisa alcançar os seus objetivos. Né? Então, claro que se os Estados Unidos e a China tivessem a mesma oferta, né, os Estados Unidos teriam uma preferência, mas se um está oferecendo alguma coisa ou não está oferecendo nada, fica difícil só na base da simpatia, né, escolher, né, os Estados Unidos dentro desse processo. E o interessante é que ele concordou, falou, de fato, né, assim, os Estados Unidos, ele take it for granted, né, ou seja, ele tomou como óbvio, né, a relação que a América Latina, né, era o quintal dele, né, ali, né, vendo da doutrina de Monroe e tudo mais, só que na época, na doutrina de Monroe e no pós-guerra, né, durante a guerra e no pós-guerra, a gente teve os Estados Unidos proativo no Brasil, investindo no Brasil. Os Estados Unidos é que estruturou o Radam Brasil, junto com o país, os Estados Unidos que estruturou a Embrapa, né, se não fosse o USAID,
né, que agora o Trump desmoronou, nós não teríamos a Embrapa, por exemplo, né? Então existia ali um toma lá da cá nesse processo, agora não, né? E o interessante é como que agora o Trump, ele inclusive está reconhecendo isso, porque eu vi uma frase muito interessante, uma entrevista muito interessante com o Rubio, que, né, que é o secretário de Estado, que está do Trump, que está inclusive fazendo muitas viagens ali na América Central, né, e que inclusive começando a fazer alguns acordos ali, e ele disse abertamente: sabemos que os Estados Unidos não estavam oferecendo nada nessas relações com os países latino-americanos, agora vamos tentar oferecer algo. Então, pelo menos existe esse reconhecimento, pelo menos explícito do Rubio, né? Vamos ver se vai ser de fato, porque na prática, por exemplo, vai vir negociar com o Brasil. O que o Brasil vai pedir, isso independente do governo. Ele vai falar: olha, então deixa a gente exportar o aço para aí, né? Porque é o produto que vocês compram, é o produto que a gente vende. Mas aí o Trump ele vai deixar o aço entrar lá, sendo que o Rust Belt, que inclusive a região, né, de onde vem o Vance, né, o avô do Vance, ele era operário de uma siderúrgica, ficou desempregado, o pai dele, né, abandonou a mãe num processo de degradação social, né, ele certamente não olha para o aço brasileiro com bons olhos, né, e aí como é que vai ser? O que ele vai dar em troca ao Brasil? Fica difícil a gente entender. Mas é que tá, professor, o senhor citou duas figuras de proa do governo Trump, que, assim, pelo carisma, pela projeção e até são relativamente jovens. Um é muito jovem, que é o J.D. Vance, e outra que é o Marco Rubio, né? O senhor vê futuro nesses dois aí? A gente pode ver um presidente, no caso do Rubio, um presidente de origem latina, ou do J.D. Vance, né? Um novo presidente jovem aí, porque a gente tem que lembrar que, ultimamente, os Estados Unidos foi presidido por dois presidentes de octogenários, né? Como é que o senhor enxerga tudo isso? Olha, sem dúvida, assim, eu acompanhava um pouco, né, da trajetória do Rubio, né, e inclusive existia até essa possibilidade do Rubio ter sido o candidato republicano, né, assim como outros, acabou sendo Trump, né, e agora eu devo dizer que estou muito impressionado com a trajetória do Vance, né, porque e aí uma coisa muito que quebra, na verdade, uma das fragilidades, né, desse movimento que ele se representa, porque assim, a gente é fato, né, esse movimento, ele tem dentro dele a extrema-direita e tem dentro dele o supremacismo branco, né, assim, os supremacistas brancos, eles não votaram na Hillary, né, e nem no Biden e nem, né, muito menos na Câmara, eles votaram no Trump, né, só que o Rubio, para começar, ele é latino, né, e obviamente isso tem um peso, né, em termos de biografia, e o Vance, o interessante dele é que ele tem um background pobre, ele é de uma região, né, que seria o nosso Nordeste, né, assim, né, em termos, né, de processo de degradação também, né, em termos de pobreza, principalmente nesse momento, né, e ele casou com uma indiana, né? Inclusive o casamento dele foi um casamento interreligioso, né? Leu-se a Bíblia, leu-se um texto sagrado hindu, né? E tem filhos, né? Com ela e tudo mais. Então, assim, e me fez lembrar muito uma provocação que o Musk fez recentemente, né, que ele está tentando lá interferir nas eleições norte-americanas, desculpa, nas eleições alemãs, porque a líder do Partido Alternativa para a Alemanha, que é neta de um juiz nazista, tem todo o histórico no discurso, mas ela é lésbica e casada com uma sri-lanquesa, né? Então, assim, eles bagunçam um pouco, né, além de ser jovens, né, essas grandes categorias, né, e faz deles, sem dúvida, lideranças políticas poderosas, né? Eu vejo ali que o Trump ele não escolheu o Vance por acaso, eu acho que ele já escolheu o Vance, ainda mais porque nos Estados Unidos é diferente no Brasil. No Brasil você não pode ser presidente 2 vezes seguidas. Nos Estados Unidos você só pode ser presidente 2 vezes e basta, independente de serem intercalados. Então o Trump ele não pode se recandidatar. Então ele já colocou... O projeto dele morre nesse mandato. O projeto dele morre nesse mandato, né? E ele está fazendo algo diferente do que o Biden fez. Porque o Biden, inclusive, era uma expectativa, né, que ele foi lá e pegou a Kamala, né, que também, né, é alguém que vem de uma família interracial, né, assim, indiana e negra, uma pessoa, né, que tem toda essa possibilidade de mobilizar o eleitorado, como fez o Obama lá atrás, né, e ele, primeiro, no mandato dele inteiro, a Kamala, ela era, né, fazendo um paralelo histórico com o Brasil, uma vice decorativa. Ela não aparecia, ela não falava, ela ficava lá no cantinho dela, e ela só entrou no final por desespero mesmo,
né, porque realmente o Biden estava ali como um candidato muito deficitário, né? Agora não. Né, olha a famosa e inclusive histórica, né, bate-boca, né, do Trump com o Zelensky e o Vance do lado. Né, o Vance está sempre com ele. Né, o Vance e o Trump, né, e o Musk, né, por outras questões. Mas, ou seja, ele não está ali monopolizando. Então, claramente, me parece que já está sendo construído aí para que o Vance seja um candidato imbatível nas próximas eleições norte-americanas. Professor, o que é impressionante na sua locução é como o senhor consegue engatar um gancho atrás do outro que desperta a nossa curiosidade e nosso desejo de saber mais. O senhor acaba de citar uma figura extremamente polêmica, Elon Musk. Eu quero saber do senhor o seguinte: não é perigoso, em termos republicanos, essa mistura do público e pro privado, você trazer um mega bilionário aí como o Elon Musk para dentro da Casa Branca? Como é que o senhor está vendo a presença do Musk lá? Bem, assim, o Trump nunca teve muitos, digamos, né, muita preocupação em misturar o público com o privado, né, e tanto é que o governo dele, primeiro mandato, ele deu, né, tax cuts, né, assim, grandes anistias e grandes descontos de impostos para grupos específicos, né, mais próximos a ele, né, ele sempre teve uma linha comercial do trabalho dele muito forte, né, com o Kushner, junto com a Ivanka, trabalhando, lançando marcas, etc. E agora, no começo do governo dele, ele fez algo, assim, precedente. Ele lançou uma criptomoeda, enquanto candidato que estava para assumir, né, teve um surto de valor da moeda, né, estima-se, inclusive tem um senador norte-americano que eu até conheci pessoalmente, que tem feito uma linha exatamente de explorar essas formas de corrupção, né, e ele tem dito que, assim, que é um mecanismo perfeito de você passar dinheiro para o Trump, porque você pega, né, como de fato tem um registro, que um dos maiores compradores da criptomoeda do Trump é um comprador anônimo da Arábia Saudita. Então você, por exemplo, quer que seja feito um acordo específico, quer que seja feito algo específico, faz uma compra maciça das criptomoedas dele, ele tem quase todas no bolso dele, valoriza as criptos, ele vende, e o dinheiro não passa diretamente de mão em mão, mas você está manipulando basicamente o preço de um asset muito pequeno. Né? Você lavou o dinheiro sem aparecer, sem tem nem como provar. Né? É anônimo. Né? Então, assim, ele o mecanismo, né, perfeito, né? O Musk, né? Ele se insere nesse processo, inclusive, mas eu acho que de uma maneira um pouco peculiar, porque ele acaba sendo a grande ponte com o mundo da alta tecnologia, né? Que inclusive tem assim girado a casaca numa velocidade impressionante. Né, assim, né, não só você tinha os principais nomes lá, mas recentemente, né, o Bezos, que tinha o fundo voltado para combater mudanças climáticas, suspendeu o fundo, né, inclusive com investimentos no Brasil, inclusive com investimentos na Amazônia também. Né, você tem, né, grandes empresas de tecnologia mudando a linguagem, né, fazendo, ou seja, eles estão, né, se readaptando nesse novo cenário. Por quê? Porque também eles estão com medo da Europa, que está vindo de maneira muito agressiva na regulação das big techs, né, e eles sabem que quem titubear perante o Trump vai cair do grupo de amigos para o grupo de inimigos, né, e ele trabalha de maneira muito binária, né, e o Musk ele tá tendo esse papel muito importante de ser esse fator de condução, né? Outro fator também que, na verdade, do Musk que é muito preocupante é que, assim, né, apesar do discurso de liberdade de expressão, etc., tivemos aí alguns casos de pessoas que, ao entrar dentro dos Estados Unidos, tiveram a entrada vedada porque eles se manifestaram no grupo no WhatsApp deles pessoal, ou então num grupo público, criticando o governo. Né? Ou seja, não é alguém dizendo, eu vou jogar uma bomba na Empire State. É alguém dizendo, o governo Trump é isso, aquilo, e aquilo impedindo a entrada do país. Os servidores públicos americanos já estão sendo demitidos pela opinião pessoal. Né? E você tem nessas big techs, inclusive no caso do Musk, por conta do Twitter, a opinião de todo mundo. Né? Você consegue fazer um algoritmo pró-Trump, anti-Trump, que basicamente ranqueia as pessoas e que dá prêmios ou punições, que é basicamente o que a China fez com os cidadãos dela.
né, aquele famoso sistema, né, de monitoramento do comportamento, né? Então você tem ali uma guinada, né, que dá uma possibilidade, porque assim, toda forma de autoritarismo precisa de meios para exercer sua autoridade, né? A Alemanha nazista, ela fez uma parceria com a IBM para poder fichar os cidadãos alemães, inimigos políticos, judeus, etc. Se não fosse a tecnologia da informação ali na década de 30, com o estado da arte sendo repassado pelos alemães, não teria como eles saberem o endereço de cada judeu, se a pessoa era neto de judeu ou não era, etc. Né? E você está tendo essa junção da Big Tech com o governo Trump, que inclusive o governo Trump, que é punitivo, ele está ativamente demitindo pessoas que são contra, né, o interesse deles, que gera uma mistura, uma mistura bastante perigosa, né? E eu acho que o Musk está lá exatamente para poder conseguir exercer esse papel. Perfeito. Gente, eu conversei aqui com o professor Raoni Rajão, que é uma pessoa que eu quero trazer outras vezes aqui no canal, pela visão fantástica que ele tem, não só dos Estados Unidos, que ele conhece bem, mas também do nosso mundo em transformação, que eu falo sempre que é um mundo cada vez mais difícil de entender. Você fala uma coisa hoje, no dia seguinte, você abre as manchetes da internet, você vê que já mudou tudo. Então, professor, é um prazer muito grande recebê-lo aqui. Eu espero que o senhor venha outras vezes, foi muito proveitosa a nossa entrevista. Eu queria que o senhor deixasse as considerações finais, aí vai ficar por conta do senhor, se quiser divulgar suas redes sociais, divulgar seu trabalho, por favor, fique à vontade. Eu só peço que não seja um adeus, mas um até logo, que a gente possa recebê-lo outras vezes aqui no nosso canal. A palavra está com o senhor. Não, enfim, comandante, prazer estar aqui, né, com vocês, né, e vamos continuar essas conversas, né, porque de fato não é rechaçando, ou colocando, ou simplificando, né, essas diferentes tendências que a gente consegue, de fato, agir nesse mundo cada vez mais complexo. A gente precisa aprofundar, né, e de fato tem muito, né, não é mais preto e branco, né, professor? Não é mais preto e branco. Não é preto e branco, e sem dúvida, assim, o grande susto, né, que o mundo liberal, que os jornalistas, a gente estava falando no começo, tiveram com esse processo todo, vem do fato que eles não estudaram o que estava acontecendo. Então, assim, existe aí um gap, né, um mundo que foi acontecendo debaixo do nariz, né, de muitos intelectuais, de muitos estudiosos, que temos que correr atrás para poder entender o que está acontecendo. Muito obrigado, então, professor. Eu conversei, gente, aqui com o professor Raoni Rajão, tá, da Universidade Federal de Minas Gerais, e a gente vai trazer ele outras vezes aqui do canal. Então, grande abraço para vocês, muito obrigado. Para tudo, dê uma pausa nessa rolagem e vem comigo descobrir as histórias incríveis de bravura e inovação que te esperam nos museus militares da Rússia. Acredite, esses museus vão muito além de batalhas e armas. Eles são como uma novela épica, mostrando a resiliência humana, a engenharia brilhante e os momentos históricos que moldaram o mundo, igualzinho à novela das 9. Dos guerreiros da antiga Rus de Kiev aos pioneiros da era espacial que tocaram as estrelas, cada exposição conta uma história de arrepiar. No Museu Histórico Militar de Artilharia, em São Petersburgo, você vai ficar de boca aberta, com canhões centenários e fortificações de tirar o chapéu, que nem a muralha da China. Já em Moscou, o Museu Central das Forças Armadas guarda uma coleção impressionante de artefatos e lembranças que atravessam a vasta história da Rússia. Mas não se trata apenas de objetos antigos, não. A gente vai conhecer as pessoas por trás de tudo isso. Os soldados, engenheiros e cidadãos comuns cujas vidas se misturaram com esses eventos. Cartas pessoais e fotografias e histórias que dão um toque humano a esse grande painel da história, como se a gente estivesse vendo tudo de camarote. Se você é apaixonado por história, fascinado por tecnologia ou simplesmente curioso como eu, esses museus têm algo especial para você. Eles oferecem uma visão profunda da rica herança cultural da Rússia e das inovações incríveis que surgiram em tempos de conflito. Então, que tal embarcar numa viagem no tempo? Visite os museus militares da Rússia e mergulhe nas histórias humanas por trás dos fatos. As histórias deles, a nossa história, desvende o passado hoje mesmo.
Somente a seção de livros da loja virtual da Amazon possui mais de 5.000 itens sobre a Segunda Guerra Mundial. E eu lembro que a Amazon não vende apenas livros, ela vende DVDs, né, documentários, vende itens, enfim, uma série infindável de itens que remetem à Segunda Guerra Mundial. Vocês encontram a lista de desejos da Amazon na descrição do nosso vídeo. E eu lembro sempre, todas as vezes que vocês compram livros ou quaisquer outros itens através da lista de desejos, né, do nosso canal, vocês estão ajudando o Arte da Guerra, porque uma parte, né, da comissão dos itens vendidos reverte como receita para o nosso canal.